Eles o chamaram de várias formas, inclusive de chefe dos dois mundos. Mas ele não era um chefe. Ele se definia como um soldado. O chamaram de Dom Mazino, mas ele preferia Mazino, o chamaram de traidor. E ele muitas vezes não respondia, virava as costas para quem o definia assim. Mas se o chamavam de arrependido, isso sim. Não há isso! Ele retrucava. Dizia que não era um arrependido. Era um homem que fez escolhas, completou seu próprio ciclo de vida. Chega um momento na vida em que é preciso mudar sem renegar nada. Então, sem se arrepender, mas admitindo que cometeu erros. Ele era Tommaso Buscetta, o homem cujas revelações foram fundamentais para desmantelar a velha Cosa Nostra. E esta é a sua história. A isso ele respondia, dizia: não sou um arrependido, sou um homem que fez escolhas, completou seu próprio ciclo de vida. Nossa história que envolve Tommaso Buscetta, começa em 1980, quando Buscetta percebe que a velha Cosa Nostra está acabando. No final dos anos 70, Buscetta havia estado na prisão. Havia feito 9 envenenamentos. Havia reforçado velhas relações, por exemplo com Francis Turatello, o rei da noite de Milão. Já falamos sobre isso em um vídeo específico. Naquela ocasião, ele também foi abordado pelas Brigadas Vermelhas e ele mesmo depois procurou o relacionamento com as Brigadas Vermelhas. Não por motivos ideológicos, Buscetta nunca foi um homem de esquerda. Aliás, pode-se quase dizer que ele nunca foi um verdadeiro homem de política. Era o período do terrorismo. Era o período do sequestro do honorável Aldo Moro, o presidente da democracia cristã. Sequestrado, após o massacre de sua escolta na Via Fani, em Roma, é encontrado morto após mais de 1 mês e meio de sequestro. Buscetta havia sido encarregado, através de várias etapas que envolveram gangsters, maravitosi, brigadistas na prisão, mas também homens dos serviços e carabineiros, como o general Carlo Alberto Della Chiesa, para encontrar a prisão de Aldo Moro. Não tinha corrido bem, mas Buscetta percebeu naquele momento, provavelmente, que as relações da Maravita com a política estavam degenerando e que dentro da própria Maravita da Cosa Nostra estava se preparando uma segunda fase. Fugindo do regime de semi-liberdade, em fevereiro de 1980, Buscetta retornou a Palermo sob a proteção de Nino e Inácio, salvo os primos, salvo os grandes cobradores da Sicília, os 2 empresários que, por mandato do Estado, cobravam impostos na ilha. Nino e Inácio Salvo eram, na época, homens de confiança de Stefano Bontate, o príncipe de Villa La Grazia, o chefe da velha Cosa Nostra. Um homem elegante, um homem que gostava de comandar, mas de uma maneira muito inteligente. Mazino, que nunca tinha sido um líder natural, nunca quis fazer isso. No entanto, ele era um conselheiro. Poderíamos defini-lo assim: um homem a quem pediam conselhos. Por quê? Porque ele era inteligente e havia demonstrado essa inteligência não apenas se adaptando a várias situações. Pense no fato de que antes disso, antes de 1980, ele já havia estado na América. Ele havia aprendido inglês, já havia estado no Brasil, começou a se estabelecer no Brasil, aprendeu português. Ele se casou com uma bela mulher brasileira, filha de um político conhecido. Mazino era uma pessoa poderosa, porque sabia pensar. Um dos poucos dentro da Cosa Nostra. Os outros eram Bontate e Pippo Calò. Pippo Calò, aliás, chefe da família de Porta Nuova, a família à qual o próprio Mazino inicialmente pertencia. Buscetta. Em pouco tempo, ele teria feito o salto da lebre. Teria traído seus velhos amigos, seus velhos companheiros, seus velhos aliados. Porque a segunda grande guerra da máfia estava no horizonte. Para entender exatamente o que foram as guerras da máfia, precisamos dar um grande passo atrás. Precisamos voltar aos anos 60, ao período em que a velha máfia, a rural, aquela que foi combatida pelo prefeito Mori por ordem de Mussolini, se reorganizou. Tornou-se uma máfia diferente, ainda enraizada no território, ainda muito forte, mas com interesses completamente diversificados. Não havia mais a proteção do pequeno trabalhador braçal, do empresário ou do agricultor. Não, senhores! A nova máfia visava dinheiro e poder através de negócios cada vez mais arriscados, começando pelo tráfico de drogas. A partir dos anos 60, a Sicília se torna um ponto de passagem para esse tráfico que começa no Afeganistão, passa pela Turquia, onde se concretiza. A morfina base,
Faz chegar cargas cada vez maiores, cada vez mais pesadas, nos portos da Sicília. Chega nas refinarias de Sinise, não muito longe de Palermo, o território de Dom Tano, badalamente Tano, sentado, como o retrata Pepino Impastato. E então de lá decola para os Estados Unidos da América. Este enorme processo, que começa nos anos 60, se ramifica nos anos 70, explode nos anos 80. Ele se tornará conhecido pelo grande público graças à Pizza Connection. E dentro da Pizza Connection há também uma parte dedicada a ele, para Dom Masino. Dom Masino, que havia deixado a Sicília após o fim da primeira grande guerra da máfia. Ele já havia ido antes, mas teve alguns problemas. Foi preso por um pequeno incidente no caminho. Não estava exatamente relacionado a drogas, mas ainda era contrabando, preso, condenado, e essa condenação, anos depois, lhe custaria caro em vários processos. Porque foi jogado na cara dele, porque ele nunca a mencionou todas as vezes que foi chamado ao banco dos réus. Masino esteve nos Estados Unidos, levou consigo parte de sua família, começou a trabalhar. Masino era bom, era filho de um vidraceiro, aprendeu muito bem o ofício. Inicialmente ele também trabalhava com vidros e espelhos. Depois ele abriu algumas pizzarias, através dessas pizzarias e muitas outras pizzarias. O canal de drogas teria passado pelos Estados Unidos. Ele voltou para Piraitália, foi condenado. Depois se mudou para o Brasil, já dissemos isso. Lá ele reconstruiu outra vida. O verdadeiro problema de Masino é que ele sempre gostou muito de mulheres. Talvez demais. Se dentro da velha Cosa Nostra havia um código de conduta que exigia que os associados fossem fiéis à sua consorte, Masino tinha outros planos. Ele foi casado, mas formou outras famílias e teve filhos, não tantos quanto seu pai. Você sabia que Masino Buscetta era o último de 17 filhos? Era um período diferente, uma Sicília diferente, onde a pobreza também era alimentada por famílias muito numerosas, onde não se conseguia colocar pão na mesa para todos. Masino sempre tentou se libertar dessa pobreza, trabalhando à sua maneira, um pouco de forma legal, um pouco de forma ilegal. Voltamos àquela primavera de 1980, quando Salvatore Inzerillo, braço direito de Stefano Bontate, pede a Masino Buscetta para se alinhar ao lado do príncipe de Villa Grazia, para levar toda a família de Porta Nuova para o lado da velha Cosa Nostra. Porque o confronto direto com os Corleonesi de Totorina, de Bernardo, Provenzano, de Luciano, não pode mais ser adiado. Masino não pretende sujar as mãos. Masino prefere organizar uma aliança. Ele sabe que não vai durar muito, mas é sempre melhor do que levar a Sicília de volta aos anos 60. Para a guerra de Michele Cavataio contra os antigos chefes. Uma guerra que terminou com o massacre de Ciaculli e com medidas severas por parte da República do Estado italiano. Se quisessem continuar a fazer negócios, espalhar cadáveres pelas ruas não seria exatamente o melhor cartão de visitas. Buscetta tentou colocar todos os chefões na mesma mesa para que conversassem. E depois voltou para o Brasil, mas não levou consigo todos os filhos, os mais velhos. Alguns ficaram lá, incluindo Benedetto, um filho frágil, um filho que também conheceu a tragédia da heroína e que permaneceu na Sicília, teoricamente confiado à tutela de Pippo Calò. Veja, Benedetto teria sido uma das vítimas da máfia, das vítimas da Lupara Bianca. Os desaparecimentos no nada, sem que se encontrassem mais vestígios da pessoa desaparecida. Quando Buscetta retorna ao Brasil, sua esposa Cristina, entre outros filhos, tem um filho adicional, o último Stefano, que é assim chamado em homenagem ao seu velho amigo Stefano. Bontate começa a coletar sinais cada vez piores. A guerra da máfia explode de maneira deflagrante. Bontate é primeiro assassinado com uma armadilha parado em um semáforo. Os assassinos com os Kalashnikov atiram nele, o massacram. Depois, Inzerillo na casa da amante. O filho de Inzerillo ameaça reagir, vingar o pai no funeral. Giuseppe Greco, conhecido como Scarpuzzetta, é sequestrado, tem um braço cortado e é baleado. Um sinal a ser dado a todos. Não devemos nos rebelar contra o novo poder dos Corleonesi. Tano badalamente, Tano seduto, vai ao Brasil tentar envolver Buscetta. Buscetta pede-lhe para intervir, para se tornar o pacificador, para acabar com isso aqui, para parar com essa guerra que está causando tanto mal. Buscetta, no entanto, não quer saber. Está preocupado. Está preocupado porque vários de seus familiares desaparecem na Itália, mas não quer voltar para a Itália.
Receia que uma armadilha o aguarde ao desembarcar do avião. Ou talvez alguém pense em envolvê-lo em uma emboscada contra outra pessoa, ou seja vendido a uma das duas facções como vítima sacrificada. Seu velho amigo, Pipo Caló, já escolheu trair seus velhos amigos, seus antigos companheiros e se alinhar totalmente com os Corleonesi. Tomaso Buscetta vê sua vida mudar radicalmente em pouco tempo, quando comete um erro no Brasil. E não é o de ligar para casa, porque em suas ligações ele sempre se mostra muito cauteloso. Ele viaja muito, usando telefones públicos com fichas e mudando de lugar com frequência. Ele é traído pela presença de outro chefe, Antônio Bardellino, chefe da Camorra, que por sinal está em guerra contra esses Nuvoleta, que são os únicos napolitanos afiliados à Cosa Nostra. Bardellino se esconde no Rio de Janeiro, no mesmo prédio, no mesmo edifício, onde Buscetta mora com sua família. Os policiais brasileiros tentam incriminar Bardellino, que consegue fugir antes da operação, mas percebem a presença de Buscetta. É 23 de outubro de 1983. Buscetta, que entretanto foi para sua outra casa brasileira, em São Paulo, é preso junto com a esposa Cristina Guimarães. É levado para a prisão, interrogado, espancado, torturado. Ameaçado de morte. Sua esposa também é ameaçada de morte. Os brasileiros não usam luvas de veludo, pelo contrário, usam luvas com cravos contra ele. Eles o consideram um traficante de drogas. Querem fazê-lo falar, querem entender onde está o dinheiro, onde acabou a cocaína. Buscetta não fala, mas na Itália há alguém que está muito interessado em Tomaso Buscetta. Esse alguém é a Procuradoria da República de Palermo. Após a morte de Rocco Chinisi, dilacerado por uma bomba, há um juiz muito esperto, muito inteligente, criado na escola de Chinisi, que assumiu a investigação. Seu nome é Falcone, e ele realmente gostaria de falar com Tomaso Buscetta. Buscetta, inicialmente, não quer ser extraditado para a Itália, quando o Brasil comunica a ele que a extradição foi garantida. Buscetta engole uma pequena quantidade de veneno que guardava sob as unhas de uma mão para ser internado no hospital, vítima de convulsões. Não é uma dose fatal. Após uma breve internação, Buscetta é embarcado em um avião. Com ele está Gianni De Gennaro, o futuro chefe da polícia. Ele é levado de volta para a Itália, desembarca no aeroporto de Roma em 15 de julho de 1984. E a partir desse momento, a história da guerra entre o Estado italiano e a Cosa Nostra muda radicalmente. Porque nas conversas não são interrogatórios. São realmente conversas que Dom Masino tem com o juiz Falcone. Se abre um mundo escondido. Buscetta fala, conta como a Cosa Nostra é estruturada. A estrutura piramidal na base, os soldados que constituem as famílias. Mandamentos, aqueles chefes de mandamentos. E, acima de tudo, a comissão, aquela que é chamada em jargão de cúpula, aquela que toma as decisões-chave. São esses os segredos que Buscetta leva à magistratura italiana. E são os segredos que permitem, pouco a pouco, revelar tudo. A chamada Operação São Miguel, 366 mandados de prisão executados. Alguns em Palermo, outros em Roma, Milão, Frosinone, alguns. Nas prisões, desmantela boa parte da estrutura da Cosa Nostra. Nem todos são presos. Rina Provenzano. São alguns dos que escapam à justiça por vários anos. Pipo Caló, que em Roma se esconde atrás do pseudônimo de Mário Aglialoro. Um suposto engenheiro foge, mas é capturado pouco tempo depois. É instituído um novo modelo de trabalho, o do pool antimáfia. É instituído um novo modelo processual. É instituído e instruído um novo processo, aquele que se tornará o maxi-processo. Aquele realizado na sala bunker de Palermo, obtida dentro de uma prisão especialmente para isso. O processo contra a Cosa Nostra, um fato épico, é acompanhado pelas declarações de dois colaboradores da justiça. Um, de fato, é Tomaso Buscetta. O outro é Totúcio Contorno. Salvatore Contorno, assassino da Cosa Nostra, também conhecido como Coriolano da Floresta ou Prima, Lucy, que já tinha farejado o ar. Ele havia sido vítima de uma tentativa de assassinato por parte de Scarpuzeta e, no final, decidiu também colaborar. A eles dois, mais adiante, se juntarão outros colaboradores, Francesco Marino Manoia, o químico da Cosa Nostra, aquele que refinava a droga em nome da Cosa Nostra. E então Calderone Antonino Calderone, irmão de Giuseppe da Cosca de Catania.
São esses homens que, com suas revelações, permitem o desenvolvimento do maxi-processo. Certo, um maxi-processo que posteriormente será fundado em outros graus de julgamento, mas que confirmará, em geral, a acusação montada pela Procuradoria de Palermo, pelo escritório liderado pelo juiz Falcone. E deve-se dizer que a relação entre Dom Masino e Falcone permanecerá sempre muito sólida, mesmo à distância. Apenas em uma coisa eles nunca concordarão por muito tempo. Tommaso Buscetta se recusa a nomear os contatos políticos da Cosa Nostra. Diz que o tempo ainda não está maduro. Diz que é preciso ter paciência, entender quando será o momento de falar. Ele fará isso após a morte de Falcone, após os ataques, após a temporada de bombas. Ele então revelará tudo definitivamente, começando a nomear nomes e sobrenomes a partir de Nino e Ignácio Salvo. Depois, chegarão também outros colaboradores, como Geraci e Mutolo, que falarão, por exemplo, sobre o papel de Vito Ciancivino, já mencionado anteriormente, ou sobre o de Salvo Lima, um poderoso referente na área, do que provavelmente é o político mais poderoso da Itália. Giulio Andreotti. A figura de Andreotti se encaixa com a de Masino Buscetta durante um processo. O processo pelo assassinato do jornalista Mino Pecorelli. Já falamos sobre isso. Em outro vídeo, Buscetta revela que Montati, Inzerillo, Caloglia fizeram revelações de que Mino Pecorelli foi morto por ordem dos primos, exceto sob a orientação da corrente andreottiana. Porque o próprio Pecorelli conhecia muitas coisas, sabia muitas coisas, estava determinado a publicar alguns dos segredos que conhecia. Segredos embaraçosos para Andreotti. No entanto, a defesa de Andreotti teria conseguido, ao longo dos vários processos, insinuar a semente da dúvida nos juízes. Uma dúvida em relação à credibilidade de Masino Buscetta como colaborador da justiça, resgatando pequenas contradições, resgatando aquela primeira condenação por contrabando, resgatando fatos antigos. As declarações de Buscetta e de um dos arrependidos da Magliana, Maurizio Battino, são desmontadas peça por peça, até adicionar a última sentença, a de absolvição, que desmonta a condenação em corte de apelação. Tommaso Buscetta passa os últimos anos de sua vida entre a vida na América, onde entrou no programa de proteção a testemunhas da Federal Bureau of Investigation, novas identidades e casas constantemente alteradas. Sempre que há a suspeita de que alguém possa ter reconhecido Masino e sua família. E as viagens para a Itália para testemunhar nos julgamentos. Em 1994, Buscetta, já doente, concede uma entrevista ao jornalista Ennio Remondino, e essa entrevista abalará a opinião pública italiana. É uma entrevista que trata das relações entre a Cosa Nostra e a política. Buscetta continuará a ser visto como chefe dos dois mundos. Um rótulo que não lhe pertencia, ele nunca foi um chefe. Como um homem dividido entre seu passado criminoso e seu presente como colaborador da justiça. Doente de câncer terminal, Buscetta morre em 2 de abril de 2000 em Miami, na Flórida, ao lado da esposa Cristina e dos filhos mais novos, enterrado sob um nome falso em North Miami. Buscetta ainda hoje, muitos anos após sua morte, é uma figura-chave na complexa relação entre a luta contra a máfia, as conivências mafiosas e as várias facções da Cosa Nostra. Vidraceiro, artesão, pizzaiolo, empresário florestal, mas também acusado de tráfico de drogas, tráfico de cigarros, acusado de ser um chefe criminoso ou parte de uma organização criminosa estratificada e piramidal. Quem era, afinal, Tommaso Buscetta? Ele era um siciliano, era um homem de Porta Nuova, era um mafioso, era um palermitano. Mas ele também queria comunicar algo, falando com Giovanni Falcone. Queria simplesmente dizer que a sociedade, até mesmo a siciliana, até mesmo a de Padernitana, muda. E depois de provar o pó ou os pós, a droga que envenena a alma, antes do corpo, Cosa Nostra não era mais a mesma. Havia mudado. Havia se tornado algo a ser derrotado. Em seu italiano perfeito, mas também em seu bom inglês, em seu excelente português, Buscetta conseguia comunicar tudo isso. Enquanto Totúcio Contorno tinha dificuldade em falar italiano, falava quase apenas em siciliano. Buscetta estava ciente da importância das palavras. Queria ser bem entendido e gastou o que lhe restou de vida.
para abrir os olhos de muitos sobre o risco representado pelas máfias, sabendo muito bem que ele havia corrido esse risco, conscientemente, desde que era um menino. Tanto para se tornar o sindicato entre as várias contas, rendas e até escolher aceitar também a qualificação de traidor.